Olá, segundo ano, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer as atividades de matemática da semana 2 do PET volume 3. O tema, medidas de comprimento. Durante essa semana, você resolverá atividades sobre medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento. Você vai conhecer um pouco mais sobre o metro, centímetro e milímetro. As unidades de medida de comprimento surgiram para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. Aquela utilizada no Sistema Internacional de Unidades é o metro, e seus múltiplos, quilômetros, hectômetros e decâmetros. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem quem são os múltiplos do metro. Então, o metro está aqui, a letra M minúsculo, e os múltiplos seria o quilômetro, hectômetro e o decâmetro. E também temos os submúltiplos, que seria o DM, que é o decímetro, CM, centímetro, e o mm, que é o milímetro. Além das unidades de medidas de comprimento apresentadas, existem outras como as que utilizam o corpo como parâmetro. Aí você vai ter o palmo da mão, que a gente fica medindo assim, o pé, coloca um pé na frente, outro atrás, um pé na frente, outro atrás, e a polegada, né? Inclusive, a medida nossa de televisão, né? Se fala assim, quantas polegadas tem sua televisão? Ainda vem dessa medida bem antiga que se usava o polegar para poder medir coisas muito pequenas, tá? Um metro possui 6 centímetros e um metro também possui 1000 milímetros. O que é isso? Eu vou escrever 1 metro aqui. E falou que ele também tem 100 centímetros. Então, eu vou andar para cá, eu vou parar aqui no centímetro, olha. Então, para eu chegar aqui no centímetro, eu tenho que colocar o zero, porque eu estou multiplicando. E para eu chegar aqui no milímetro, eu vou ter que colocar mais um zero. Então, 1 metro também é 100 centímetros ou 1000 milímetros, tá? Essas medidas aqui, vocês vão perceber que dependendo do objeto, do que você está medindo, aí você vai escolher qual que é mais adequado. Aí, se eu quiser medir a minha caneta, eu vou precisar de 1 metro para medir minha caneta? Não, eu posso pegar uma régua que vai até 30 centímetros e medir. Então, a unidade de medida vai depender do tipo de medidas que você está fazendo, tá bom? Atividades. Número 1, vamos observar a régua. A régua é um objeto de medição. Então, aqui tem uma régua, ela vai do 0 até o 20. Esta régua possui quantos centímetros? 20, né? Que é a medida maior dela aqui. Muito comum para vocês, né? Vocês usam mais até a que vai até 30 centímetros. Letra B. Escreva o nome de um objeto que você poderia medir com essa régua. Eu coloquei lápis, caderno, carteira da escola, a folha de papel, etc. Mas você vê aí na sua casa o que você pode medir com uma régua de 20 centímetros. Letra C. Pegue sua régua e observe. Agora meça com a régua os objetos indicados para descobrir o comprimento de cada um e escreva o valor que você encontrou. Então, aqui tem um desenho do quê? Lápis de escrever. Então, você vai fazer como? Você vai pegar a sua régua, tá? Eu peguei uma régua aqui da internet. Você vai pôr a ponta do lápis bem na marca do zero, tá vendo? Olha, o zero começa a medida aqui. E vai ver até onde que foi. Aqui nesse exemplo aqui meu, tá dando 5 centímetros. Então, é só um exemplo, tá? Vocês façam suas medições aí. Aí você coloca os 5 centímetros. Se eu quiser medir a tesoura, eu coloco a régua no início da tesoura, no zero, e vejo até onde ela vai. Aqui, coincidentemente, deu 5 centímetros também. E a borracha, a mesma coisa, né? Aí eu pego a borracha, aqui no meu caso não vai dar, né? Porque o meu objeto aqui, ele gira a cada 90 graus, eu não consigo uma inclinação, né? Mas aí você vai pegar a borracha, vai colocar aqui e vai medir, vai ver quanto que vai dar essa borracha, tá? Número 2, vamos medir os lados do quadrado abaixo com uma régua. Então, eu tô aqui com a minha régua digital, né, que eu peguei na internet, e vou colocar ela aqui, ó. E vi que meu quadrado deu 6 centímetros, tá vendo? Eu comecei aqui no 0 e foi até o 6. Como é um quadrado, quer dizer que ele tem os 4 lados iguais. Então, não preciso medir os outros, porque já falou que ele é um quadrado. Então, aqui no meu, deu 6 centímetros. Aí você mede aí, se você tiver com um PET impresso, você pega uma régua e faz a medida. Então, qual é o valor de cada lado? Aqui no meu exemplo, deu 6 centímetros. Você faz os seus aí. Os valores são iguais? Sim. Por quê?
porque é um quadrado, né? O quadrado tem que ter os 4 lados iguais. Você encontrou nos objetos que mediu algum que teve o resultado igual ao quadrado? Aí também é pessoal. Eu não encontrei nada, né? Meu, coincidentemente, deu 5 centímetros aqui. Tá? Mas aí você que vai responder aí com suas medidas. Número 3, vamos pensar. Nesta aula, você trabalhou medidas de comprimento expressas em unidades padronizadas. O que é padronizado? Que o metro é um metro aqui e lá, sei lá, na China, tá? O centímetro é centímetro aqui em qualquer lugar. Milímetro é a mesma coisa. Claro que tem países que têm outras unidades de medida, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo só usa o metro, não. Quer dizer que metro é metro aqui em qualquer outro lugar. Aí você vai ter outras unidades de medida. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Então, para metro eu uso o M minúsculo, para o centímetro eu uso o CM minúsculo e milímetro o MM minúsculo, tá? É a convenção também, faz parte. Para realizar as comparações, foi necessário lembrar que aquilo que a gente já fez lá em cima, né? 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros, igual tá aqui. 1 metro possui quantos centímetros? 100, né? Porque já falou lá em cima. Então, eu vou colocar um aqui de novo e vou andar até o centímetro aqui. Então, eu vou colocar um zero aqui, o outro zero aqui. Deu 100. E para saber quanto que é 1 milímetro, eu vou colocar mais um zero aqui. Então, eu sei que o metro tem 100 centímetros e que o metro também tem 1000 milímetros, né? Então, eu fiz aqui o quê? Uma multiplicação, né? E aí que depois vocês vão ver que a gente faz uma divisão. Número 4. Eduardo foi até a casa da sua avó levar algumas quitandas que sua mãe pediu. A casa da avó do Eduardo fica 3 quarteirões da casa dele e cada quarteirão mede 30 metros. Quantos metros Eduardo percorreu até chegar à casa da sua avó? Mas vamos lá. 3 quarteirões, cada um mede 30 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Nós vamos ter que somar, né? 30 mais 30 mais 30. Qual que é a forma mais fácil de fazer isso, gente? É somar 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90, né? Mamão com açúcar, não é isso, gente? Então, a resposta vai ser o quê? Eduardo percorreu 90 o quê? 90 metros até a casa da avó. Agora é com vocês. Pense aí se 90 metros. Ele mora perto ou longe da casa da avó dele? Número 5. A turma do segundo ano está medindo o quadro negro da sua sala de aula. Veja o desenho com as medidas do quadro da sala de aula. Então, aqui tem um esquema e que disse que ele tem um retângulo, né? 2 lados com 3 metros e 2 lados com 1 metro. Agora faça a soma dos lados e descubra a metragem da borda. Então, o que nós temos que fazer? Temos que somar 1 mais 3 mais 1 mais 3, né? Eu vou somar este com este, com este, com este. Quanto que vai dar? Mamão com açúcar também, né? Vai dar 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. 8 metros. Então, qual que é a medida da borda do quadro? O quadro tem 8 metros de borda. Então, segundo ano, por hoje é só e até nosso próximo vídeo. Tchau!